Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Bom, é, eu tenho vários outros vídeos aí para fazer, mas não tem como fazer uns vídeos, postar algumas coisas sem antes abordar esse assunto aí, que é a situação que ficou a eleição no país. Vocês viram que eu fiz alguns vídeos sobre os planos de governo, estão disponíveis aí, né? Agora que a gente vai ter um segundo turno entre o Haddad, que é o candidato do Lula, e o Bolsonaro. Tem os planos de governo aí nessa playlist de eleição. Vocês podem assistir, podem ver as ideias. Mas eu sinceramente, assim, eu acho que aconteceu a pior situação de todas possíveis. Vamos por partes. Primeiro, assim, por mais que se vire aí a situação e a Haddad consiga ganhar do Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro já ganhou. No sentido de que, olha quem foi eleito para deputado, para senador. Em São Paulo, o Suplicy também. É que assim, o PT, ele parece que ele fez algumas coisas de propósito. Assim, ele jogou candidatos. Ah, o Suplicy, tudo bem, ele estava em primeiro na pesquisa tal. Mas você, cada vez que o Suplicy falava, ele devia perder uma centena de votos. Porque ele claramente não tinha mais condição de ser um grande candidato. E daí a gente elegeu o Major Olímpio, sabe? No Câmara de Deputados, Câmara tanto estadual quanto federal, o PSL, que é o partido do Bolsonaro, que é um partido que não existia até ontem, que é um partido que abarcou um monte de gente, que assim, que é um partido sem ideologia, né? É um partido sem menor sentido, que abarcou um monte de pessoas que foram lá para aproveitar a onda Bolsonaro, elegeu a segunda maior bancada. O PT ele mantém a maior bancada, tudo bem, mas assim, se você olhar o entorno dele, são de bancadas bem conservadoras. Mesmo o MDB, que era uma bancada grande, encolheu. O PSDB quase desapareceu. Achava-se que o PT ia assumir nessa eleição, ia ser a eleição final do PT. Não. Foi a eleição final do PSDB, que se mostrou inapto para tudo. Ah, mas Eunício Oliveira não foi reeleito. Várias figuras aí, Dilma não foi reeleita, não foi eleita senadora. Requião, essa gente aí não foi eleito, né? Que eram os classicões aí do Senado. E tá, eles não foram reeleitos. Mas quem a gente colocou no lugar? Se você pensar, esses caras, por pior que fossem, assim, por mais horríveis que fossem essas pessoas, eles eram caras que o PT comprava com dinheiro e conseguia governar. Esses que estão lá, digamos que o Haddad ganhe. Digamos que o Haddad ganhe. Ele vai conseguir negociar com esses que estão lá? Esses caras eles vão se vender por dinheiro tão fácil quanto os outros vendiam? Ou eles vão querer mais coisas? Ou eles vão querer coisas totalmente diferentes? Então, de cara, olha os governadores. Olha quem foi eleito. Só gente conservadora, só olhando para trás, olhando para um negócio aí, para uma direita reacionária, tal. Tem uma outra exceção, tem uma outra exceção, mas não tem grande diferença. O PT foi varrido nos governadores, foi varrido nos executivos, ainda mantém algum respeito no legislativo, mas assim, totalmente sitiado. Totalmente sitiado. E o que a gente vai ver agora? Eu estava vendo ontem analistas falando: agora vai ser o momento de ter um embate de propostas.
A gente não vai ver embate de proposta, a gente vai ver embate de pessoas se batendo na rua. Eu tenho mais medo das próximas semanas do que dos próximos 4 anos. Porque o cara que vota no Bolsonaro, ele já está decidido. Ele já falou, não, eu não quero votar no PT. E agora que vai para essa polarização, PT-Bolsonaro, ele vai estar mais convicto ainda. E assim, falta pouquinho pro Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Pouquinho mesmo. Você não vai virar metade do Brasil e falar que falava, não, eu odeio o PT, para falar agora, tá, eu aceito o PT. Ah, mas o Bolsonaro é isso, é aquilo, é aquele outro. Mano, não vai adiantar tentar racionalizar, não vai adiantar tentar ir por esse caminho do que um é, o que não é, porque as pessoas estão convictas. Elas falam assim, não, eu não quero o PT porque o PT fez isso, isso, isso e aquilo. E dá pra culpar eles? Dá pra culpar essas pessoas que não querem o PT? Eu, sinceramente, eu voto nulo. Sinceramente, eu voto nulo. Porque, não que eu tenha alguma coisa exatamente tão contra o Haddad, assim. O Haddad ele foi um prefeito ruim na prática, mas ele é um cara com uma visão de cidade muito bonita. Ele é um cara que, sim, aprovou um plano diretor que é muito importante para São Paulo. Mas ele deixou um legado ruim na cidade porque ele não. Ele precisaria de muito mais tempo. Ele precisaria, sei lá, 20 anos para transformar a cidade de fato para as mudanças que ele queria fazer serem aceitas de coração pelas pessoas como coisas boas. Então, assim, eu não tenho. O meu problema não é com a Haddad. O meu problema também não é com o PT, com o esquema de corrupção, porque, assim, vamos ser inocentes, né? O PT não inventou corrupção, o PT não foi o primeiro que roubou, o PT não é o único, e a corrupção não acabou agora que o Lula está na cadeia. Pelo amor de Deus, não vamos ser inocentes. Meu problema com o PT nessa eleição é que eles decidiram acabar com o país. O Lula lá da cadeia pegou e falou: beleza, o jogo vai ser assim. Eu mando e o país se estoure. Eu vou ignorar a lei e vou me inscrever candidato. Vou ignorar a lei que eu criei e vou me inscrever candidato. E o país que se exploda. E eu vou alimentar essa onda de ódio. Eu vou colocar todo mundo querendo votar em mim e eu não estando na corrida e vou alimentar uma onda de ódio. E essa onda de ódio gerou uma onda de ódio reversa. Se o PT simplesmente tivesse falado não iremos participar dessa eleição, a gente teria tido uma eleição totalmente diferente. A gente não teria Alckmin falando não, temos que tirar o PT. A gente não teria Bolsonaro falando não, o PT é o grande inimigo. A gente já viu o PT, já sabe que não deu certo. Não. A gente ia ter uma outra eleição totalmente diferente. Talvez o Bolsonaro desidratasse na eleição e não crescesse como cresceu. O Bolsonaro ele cresceu pura e simplesmente por conta da vaidade do PT e do seu Lula, que decidiu pegar ali na mão a eleição não para salvar o Brasil, para se projetar de novo. Que se quisesse salvar o Brasil, tinha se retirado. Tinha deixado quieta essa eleição. Voltava em 2022. Ou 2000 e sei lá quanto. Porque eles foram a lenha na fogueira. E numa fogueira que já estava ardendo muito forte. Eu postei esses vídeos dos planos de governo e, assim, eu felizmente assim, eu tenho um canal minúsculo assim, de um perfil bem pequeno, limitado, são poucas pessoas que assistem o meu canal. Mas, mesmo assim, eu caí ali talvez na mira dos algoritmos e tem várias coisas ofensivas que entrou nos comentários. Tem um cara que entrou no comentário para dizer entrou no comentário do plano de governo do PT para dizer: esse programa não me representa, seu pedófilo esquerdopata. Ele me chamou de pedófilo. Depois eu confrontei o cara e falou: não, tô falando do programa, não de você. Desculpa se você entendeu assim.
Mano, ele me chamou de pedófilo. Porque eu postei um programa de governo do PT e fiz críticas ao programa de governo do PT. Ele nem viu o vídeo e me chamou de pedófilo. Então, essa gente que tá xingando na internet agora, nas próximas semanas vão estar batendo em pessoas na rua. Dos dois lados. Dos dois lados. Se você sair com camiseta do Brasil, você vai apanhar de petista. Se você sair com camiseta vermelha, você vai apanhar de bolsonarista. Porque são duas religiões. O Brasil, a gente fala muito do Estado laico, mas a gente voltou para um Estado não laico, onde não tem, onde não é para uma religião tradicional, é para uma religião do Deus Lula e do Deus Bolsonaro. E é isso que está seguindo. E é isso que eu não consigo aceitar. Então, vida que segue. Eu sei lá se eu vou fazer mais vídeo de política até o final dessa eleição. Eu realmente não tô afim. Não é o foco aqui do canal. Se eu achar que tem alguma coisa que eu tenha a acrescentar, eu vou acrescentar. Mas eu, sinceramente, tô no vida que segue. Quem vier, se for o PT, com o plano dele de fazer uma constituinte, de controle de mídia, de etc., que são vários pontos. Tem pontos bons no programa do PT, assiste lá o vídeo. Tem pontos muito bons, mas tem pontos que eu discordo fundamentalmente. Essa ideia de se fazer uma constituinte num país nesse estado, com a população sem nenhum alinhamento, é muito perigosa. Imagina agora com esse Congresso. Fazer uma constituinte com esse pessoal. Então, mas tem coisas boas. O plano de governo do Bolsonaro tem aberrações absurdas. Tem aberrações gigantescas. Tem as coisas que eles andam falando por aí também, que a gente não sabe o que é verdade e o que não é, que também são aberrações. Mas tem coisas boas dentro do plano de governo dele. Tem coisas que, assim, nunca foram tentadas e, sei lá, eu, particularmente, para minha visão de mundo, não acho que é a melhor das opções. Mas, né, já que estamos na chuva, vamos ver o que acontece. Então, os dois lados têm, no papel, coisas muito boas e coisas muito ruins. Os dois lados têm no discurso coisas muito boas e coisas muito ruins. Os dois lados pregam o amor, se você for ver, e subliminarmente o ódio. Porque os dois lados falam em união, mas falam em nós contra eles. Em minorias unidas contra as maiorias, em maiorias unidas contra as minorias. Então, isso não é um discurso legal, isso não é um discurso divertido, isso não é um discurso aceitável. Isso é um discurso que vai levar a gente a pais brigando com filhos, amizades sendo desfeitas, irmãos brigando. É uma coisa assim absurda, 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 por uma questão que já está perdida. Não importa quem vai ser o presidente mais. Realmente não importa. Se o PT ganhar, ele não vai conseguir aprovar nada daquelas agendas dele com esse Congresso que foi eleito. Ele não vai conseguir aprovar nada com esses senadores que foram eleitos. Olha São Paulo. Meu Deus. Olha quem ganhou em São Paulo. Você tem o Arthur do Mamãe Falei, acho que foi o segundo mais votado. A Janaína Pascoal foi a primeira mais votada. Major Olímpio no Senado. Então, assim. Meu, ó, deputados mais votados em São Paulo: Eduardo Bolsonaro, uma mulher do PSL que eu não sei quem é, essa Joyce Hasselman. Se eu não me engano, acho que eu vi uma entrevista dela, e se for quem eu tô pensando é pior ainda. O Kim Kataguiri, o Celso Russomano. Esses são os caras mais votados. O deputado estadual, Janaína Pascoal, Arthur Mamãe Falei.
Coronel Telhada salvou um pessoalzinho aqui no meio, né? Um Carlos Gianazzi. Mas, mano, o que que é isso? O que que é essa bancada? Então, se o Bolsonaro ganhar, ele vai navegar em ventos fortes. Ele tem os candidatos, ele tem. Nossa, vocês já viram a foto? Há uma parte aqui. Vocês já viram a foto do Major Olímpio? Ele tentando sorrir? Meu Deus. E. Mas sabe o que é o pior? Por exemplo, o Major Olímpio. Eu não tô me perdendo aqui, mas foda-se. O Major Olímpio, ele é um cara que quando você fala assim, quando você vê ele falando, parece que ele tá convicto de, de que todo mundo tá mentindo, menos ele. E talvez seja verdade, ele fala umas verdades. Ele fala umas questões que são bem reais. Ele aponta os dedos nas feridas, mas o problema não é o diagnóstico. O problema é como o cara quer resolver, né, a situação. Ah, e outra questão, né? Não dá pra falar que a gente vota direito se o quinto deputado mais votado do estado de São Paulo, com 453 mil votos, quase 454, é o Tiririca, que é um cara que, né, lá no oitavo lugar tem a Sâmia Bonfim, que é uma mulher que usou a Câmara Municipal de trampolim político. Isso daí, assim, a gente foi Pastor Feliciano. Gente, o pior da política, a gente colocou Alexandre Frota. Alexandre Frota foi eleito. Rui Falcão. Ah, tem uns caras bons, tem uns caras com trabalhos honestos, igual o Ivan Valente? Tem. E deve ter alguns outros aqui que eu não conheço e que fazem um trabalho bom. Mas, mano, olha essa Câmara. Alexandre Frota. Alexandre Frota representa o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Tá perdido. Tá perdido. A batalha tá perdida. Levamos de novo Arlindo Chinaglia. Então não tem o que falar. Realmente não tem o que falar. É, A única mensagem que eu deixo, a única coisa que eu queria falar de tudo isso é: para de brigar por causa de política. Para, simplesmente para. Você tem sua ideia, você fala, você conversa, você dialoga. Você fala, eu gosto desse, eu acho isso, eu acho aquilo. Se a pessoa não se convenceu, para. Não é porque a pessoa vota no Bolsonaro que ela é uma pessoa ruim. Tira essa ideia imbecil da cabeça, porque metade do país votou no cara. Metade do país é ruim pra você? Você não vai falar com mais metade do país? Você vai sair do seu emprego? Você vai sair da sua família? Você vai se juntar num pedaço de nação com a outra metade? Não é assim. A gente tem essa ideia imbecil dessa rede social em que todos os nossos amigos, que são essas pessoas que a gente nem conhece, pensam igual a gente. Mas você não vai conseguir fazer sua nação timeline e ir morar nela. Você vai morar numa nação entre uma a cada duas pessoas que você encontrar na rua pensam diferente de você. Então não arranja briga, para com essa besteira. Tem sua ideia, seja convicto, é, dialoga, fala. E também tudo bem se você acha detestável o PT e se você acha horrível o Bolsonaro. Tudo bem também. Vota nulo. Não vai ser por um voto, não vai ser por você que o negócio vai mudar. Ai, mas se você votar nulo, você está elegendo quem está na frente. Foda-se. Vai pela sua consciência. Faz o que você quer. Não briga com ninguém, não enche o saco, não seja um problema, seja parte da solução. Fala a real, fala o que você acredita e só. E acabou. Sabe? Não divide o país, não acaba. Porque a gente ainda vai ter que morar nesse lugar. No fim, ganhe quem ganhar, a gente vai ter que aturar esse Congresso por 4 anos. E a gente vai ter que aturar esse presidente por 4 anos, talvez 8, talvez 64, sei lá o que pode acontecer.
A gente vai ter que, se ganha um Bolsonaro, a gente tem que rezar pra ele não morrer e aquele general assumir. Porque aquele homem, pelo amor de Deus, quando ele fala, dá medo mesmo. E, por outro lado, se o Haddad ganhar, a gente pode até rezar pra, sei lá. Eu não sei, porque se o Haddad ganhar, a gente também tem a possibilidade de ver o Lula de fato governando no fim, porque o Haddad fica se consultando com o cara na cadeia. Então, eu não sei. Puta, eu não consigo nem fazer piada, eu não sei o que dizer. É isso. Obrigado aí pela paciência, obrigado aí por ouvir. Tente não xingar aí no vídeo, mas deixem comentários. Eu gosto quando vocês comentam, eu adoro uns comentários meio fundamentados. Muita gente comentou em vídeos e foi bem legal, assim, eu falei de ofensas, teve algumas coisas que eu bloqueei, teve algumas coisas que eu apaguei, mas teve muito comentário legal, teve muito comentário sensato de quem vota no Bolsonaro, teve muito comentário sensato de quem não vota. Então é isso. Faz uns comentários sensatos aí e vamos que vamos. Falou.